que é o Domingos Sérgio Araújo Silva, sou doutor em Engenharia Química pela UFSCar e hoje irei apresentar a vocês um pouquinho do que o nosso grupo tem desenvolvido nesse âmbito da transformação de biomassa sobre as eólicas e apresentarei para vocês algumas estratégias de como tentar controlar as propriedades texturais e ácidas desses materiais com o intuito de melhorar a seletividade na transformação do fulfural a produtos mais valiosos. Essa apresentação está organizada da seguinte maneira: irei fazer uma breve introdução a respeito da biomassa, trarei alguns aspectos a respeito de moléculas plataformas e também da valorização do fulfural. Falarei também a respeito de zeólitas, trazendo aqui algumas definições e propriedades. Falarei também sobre o controle das propriedades ácidas e texturais desses materiais. E também falarei a respeito dos métodos pós-síntese, que são alguns métodos que se pode utilizar para tentar controlar as propriedades texturais e ácidas desses materiais, tais como os processos de silicanização, desaluminização e incorporação de cátions metálicos. E, por fim, apresentarei um estudo sobre a transformação do fulfural sobre a zeólita ZSM5. Como nós sabemos, hoje a nossa sociedade sofre de uma grande preocupação com as mudanças climáticas que são provocadas pelo aumento dos gases de efeito estufa. Esses gases são originados pela queima de combustíveis fósseis, tais como o petróleo, e, além disso, a nossa sociedade atualmente tem sofrido com questões também associadas com a diminuição dessas reservas de petróleo e também devido a tensões políticas associadas a essas reservas que acabam gerando flutuações no preço dessas matérias-primas não renováveis. E muitas pesquisas, então, hoje em dia procuram novas alternativas que visem, pelo menos, substituir parcialmente essas fontes não renováveis, e uma delas são as biomassas, as fontes de biomassa. E aqui nós podemos citar algumas fontes de biomassa, como, por exemplo, os resíduos agrícolas, os resíduos agropecuários, também temos os resíduos industriais e urbanos. Dentre as biomassas, uma das mais abundantes que nós temos disponível é a biomassa lignocelulósica. E a biomassa lignocelulósica ela pode ser convertida nas biorefinarias e pode ser convertida em produtos de nosso interesse, como, por exemplo, polímeros intermediários para fármacos, tintas, solventes, além de biocombustíveis e aditivos. A biomassa lignocelulósica ela é composta principalmente da lignina, da celulose e da hemicelulose, sendo que os componentes majoritários são a celulose e a hemicelulose. O fracionamento da celulose e da hemicelulose pode dar origem a moléculas plataformas importantes, como, por exemplo, o HMF e o fulfural. Essas moléculas plataformas elas podem ser convertidas a produtos finais de interesse, como combustíveis e polímeros. Além disso, algumas moléculas plataformas, como por exemplo aqui o fulfural, ele pode dar origem a outras moléculas plataformas, como o álcool fulfurílico e o ácido levulínico. E o ácido levulínico é uma das moléculas que liga essas duas rotas, da celulose e da hemicelulose. Algumas moléculas plataformas importantes que eu havia citado é o álcool fulfurílico e o ácido levulínico e a gama-valerolactona. Esses produtos eles são importantes porque eles podem dar origem, eles podem ser convertidos a outros
outros importantes produtos, como, por exemplo, resinas, biocombustíveis, fragrâncias, pode ser obtidos solventes verdes, além de biocombustíveis. E essas moléculas plataformas, como eu havia comentado aqui, eles podem ser obtidos a partir do fulfural. Ser hidrogenado a álcool furfurilico e também que pode ser subsequentemente convertido a ácido levulínico e a ésteres levulinatos, que posteriormente pode ser convertido a angélicas lactonas e também a valerolactona, gama-valerolactona. A conversão do fulfural, ele geralmente se dá de maneira sequencial, em reatores, em um único reator. Ou seja, primeiro se converte o fulfural a álcool furfurílico, que depois é convertido utilizando outros modos, outros reatores nesses outros produtos. Essa primeira etapa da reação, onde o fulfural é convertido ao álcool furfurílico, geralmente é realizada uma hidrogenação utilizando catalisadores caros e geralmente se usa altas pressões de hidrogênio. E isso acaba gerando algum risco de manuseio nessas reações. Uma estratégia interessante de se realizar essa mesma reação é tentar fazer a conversão do fulfural a esses outros produtos de maneira one-pot. Ou seja, se utiliza aqui uma combinação de diferentes catalisadores que conseguem realizar essas etapas de maneira acoplada, digamos assim. Então, por exemplo, o fulfural ele pode ser reduzido a álcool furfurílico ou também a éter a partir dessas reações MTV. E essas reações elas são realizadas em catalisadores de Wilson, que são catalisadores mais baratos que os catalisadores associados à hidrogenação. Essa estratégia é uma estratégia bastante interessante porque não se usa hidrogênio molecular em altas pressões, essas reações são realizadas em fase líquida e também é possível utilizar um único catalisador para executar essas reações. Um catalisador mais barato. Geralmente, os catalisadores mais utilizados e que têm resultados bastante interessantes são as zeólitas. As zeólitas, principalmente as zeólitas com acidez de luz, como por exemplo as zeólitas com titânio, zircônio, estânio, além de áfino, estão entre os materiais mais ativos para executar essas etapas aqui, onde envolve essas reduções. Então, um pouquinho mais nessa área de zeólitas, vamos entender um pouco o que seriam esses materiais. Zeólitas são aluminosilicatos cristalinos microporosos, que são compostos por tetraedros de silício e alumínio. Esses tetraedros de silício e alumínio se organizam de diferentes maneiras, gerando diferentes estruturas. Numa zeólita, a gente pode escrever a sua fórmula química dessa maneira, onde aqui é o cádmio tetrarredo, aqui provavelmente a estrutura da zeólita, que é composta por tetraedro de silício e alumínio, e essa outra parte é uma fase absorvida, que geralmente é a água. A primeira zeólita foi descoberta em 1756, há bastante tempo, por Axel Kronstadt. E a primeira zeólita descoberta foi a estilbita, que tem uma estrutura STI. Esse termo zeólita se deve ao fato da evaporação da água absorvida nesses microporos. O fenômeno foi observado pelo Axel. Como nós sabemos, as zeólitas são materiais microporosos, ou seja, eles têm diâmetros de poros menores que 2 nanômetros. Na realidade, as zeólitas elas são menores ainda, elas têm, geralmente, a maioria das zeólitas tem diâmetros de poros inferiores a 1 nanômetro. E por causa disso, por causa desse tamanho muito pequeno,
elas possuem algumas características interessantes, como por exemplo a seletividade de forma, mas também há algumas restrições a nesses materiais, como por exemplo essas restrições difusionais a moléculas maiores. Então, o que acaba restringindo o campo de aplicação das eólicas. Então, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, muitas pesquisas têm procurado introduzir uma porosidade adicional nas eólicas, tentando aumentar essa difusividade a moléculas maiores. E quando quando as eólicas possuem uma porosidade, além da microporosidade, a gente chama esse material de zeólita hierárquica, zeólita com poros estruturados, com porosidade estruturada, hierarquicamente estruturada. E, geralmente essa porosidade está na região dos mesoporos. As zeólitas, até mais ou menos a década de 1940, não se tinha síntese desses materiais. A partir daí começaram a se obter materiais sintéticos. Então não é um campo muito antigo assim. As primeiras eólicas que foram sintetizadas, elas já que são utilizadas comercialmente, foram sintetizadas ali a partir da década de 40 para frente, 1940 para frente. E hoje em dia existe uma quantidade enorme dessas eólicas sintéticas e que é um campo ainda em crescimento. As eólicas, como eu ia falar, elas são compostas por tetraedros de silício e alumínio. Esses tetraedros, a gente dá o nome de unidade primária de construção. Eles vão se condensando, gerando o que a gente chama de unidades secundárias de construção. E há uma grande diversidade dessas unidades, dependendo de como elas vão se organizando, vão dando origem a diferentes tipos de estruturas eolíticas, como temos aqui alguns exemplos. As eólitas, elas podem ser classificadas com relação ao seu tamanho de poros. Como eu falei, elas geralmente têm poros abaixo de 1 nanômetro de diâmetro. E esse tamanho de poro está associado com a quantidade de membros que elas têm nos anéis. Por exemplo, a gente fala que anéis de 8 membros são zeólitas de poros pequenos. Ou seja, esses membros são esses átomos de silício ou alumínio presentes no anel. Geralmente, zeólitas de poros pequenos são zeólitas que têm 8 membros no anel, e geralmente estão nessa faixa aqui de 0,3 a 0,45 nanômetros. E as zeólitas de poros médios são as zeólitas com 10 tetraedros, estão nessa faixa aqui de 0,45 a 0,6 nanômetros. Um exemplo disso é a zeólita ZSM5. Também temos as zeólitas de poros maiores, são as zeólitas que a gente chama de poros grandes, que tem com 12 tetraedros. E tem tamanho de poros da ordem de 0,6 a 0,8 nanômetros. Hoje em dia também existem zeólitas com porosidade ainda maior. Não são exatamente zeólitas, a gente chama de zeotipos, que têm poros que tem poros um pouco acima de 1 nanômetro. Mas não são estritamente zeólitas, porque zeólitas a gente chama de materiais que são compostos apenas por silício e alumínio. Mas é possível ter estruturas similares às zeólitas, contendo outros tipos de metais. As eólitas, elas podem ser classificadas com relação à difusividade como bi ou tridimensionais, as quais permitem a difusão de moléculas em uma ou duas ou três, nas 3 dimensões. Como eu falei, as eólitas, elas são compostas por silício e alumínio. Então,
A gente pode classificar essas zeólitas com relação a essa quantidade de alumínio que tem na estrutura. A gente verifica isso pela essa relação silício-alumínio. Aqui temos alguns exemplos de zeólitas de estruturas zeolíticas, a ferreirita, a MFP, a mordenita, e com suas características de poro e difusividade. Atualmente existem 253 tipos de estruturas zeolíticas. E essas estruturas nem todas são exatamente zeólitas, mas são como se fossem zeólitas, chama de zeótipos também. Então aqui inclui tanto os zeótipos quanto os zeólitas. E para verificar onde nós podemos encontrar, tem o site da Associação Internacional de Zeólita, onde a gente consegue verificar essas estruturas e as suas características. As zeólitas têm umas características interessantes que acabaram favorecendo sua aplicabilidade em diversas áreas. As principais características interessantes das zeólitas é a seletividade de forma. Como eu falei, essas zeólitas têm poros muito pequenos e isso acaba gerando algum certo tipo de seletividade de forma a diferentes moléculas. Além disso, temos as características ácidas, e foi essa característica ácida que acabou facilitando com que as zeólitas ganhassem esse leque amplo de aplicações em diversos setores. Um dos clássicos é o setor do refino de petróleo. Tem também as características de adsorção, temos também as propriedades de estabilidade térmica e hidrotérmica que esses materiais possuem, que é relativamente elevada, e também as suas propriedades de troca iônica. Esses materiais podem ser utilizados como dissolventes para a purificação de gases e, como falei, no refino de petróleo. Hoje em dia, tem sido bastante investigados para a conversão também de biomassa. Elas também podem ser utilizadas como trocadores iônicos em detergentes e também no tratamento de resíduos. Com relação à seletividade de forma, aqui eu trago alguns exemplos da difusão que acontece em poros. Nós estamos aqui na região de difusão intracristalina, que é o caso das zeólitas. As zeólitas, elas são classificadas também como materiais, são vistas como peneiras moleculares, porque como elas têm poros muito pequenos, e são da ordem das moléculas, algumas moléculas que têm dimensões maiores que seus poros acabam entrando neles, e as zeólitas acabam funcionando como peneiras moleculares. Temos aqui a região da difusão de Knudsen, que aqui já compreende os materiais mesoporosos, e aqui temos também a difusão molecular. Aqui temos o caso de materiais com macroporosidade. Como eu falei, as zeólitas elas têm poros muito pequenos, e isso acaba gerando seletividade, diferentes tipos de seletividade de forma. Na zeólita, nós temos os sítios ativos das zeólitas, elas estão principalmente dentro dos canais. E, então, é possível obter diferentes tipos de seletividade para reações. Por exemplo, aqui temos a seletividade de forma a reagentes, por exemplo, como temos aqui para o heptano e o 3-metilhexano, onde uma das moléculas consegue entrar enquanto a outra não consegue. Então, isso é bastante interessante em algumas aplicações. Temos também outros tipos de seletividade, como a seletividade a produtos. Alguns produtos não conseguem difundir dentro dos poros, então isso acaba facilitando com que apenas um tipo de componente, de produto, possa difundir e consiga ser formado, consiga ser encontrado no final. Temos também a seletividade a estados de transição. Nesse caso, alguns estados não conseguem ser formados dentro dos canais, e isso acaba
fazendo com que a reação caminhe para um outro tipo de estado de transição que favorece a sua formação. Com relação a essas propriedades texturais das eólitas, temos algumas estratégias que visam melhorar essas características texturais. Essas características texturais estão associadas com a porosidade, a área dos materiais. E aqui temos alguns exemplos de como nós podemos melhorar, por exemplo, a área dos materiais e essas características texturais. Uma delas é tornando os materiais lamelares, diminuindo aqui o tamanho dos materiais. E uma outra estratégia é a geração de porosidade no material. Também é possível você obter materiais, combinando essas outras estratégias, materiais com cristais menores e também com poros, que é uma estratégia bastante interessante para gerar materiais cada vez mais ativos, com baixa resistência de massa. No caso de zeólitas, para a síntese de materiais, no caso de zeólitas hierárquicas, existem algumas estruturas, algumas abordagens que são utilizadas para sintetizar esses materiais. E, basicamente, nós podemos separar essas estratégias nas estratégias que são realizadas na síntese ou as estratégias pós-síntese. As estratégias que são realizadas na síntese são essas aqui que vocês veem. Para mais detalhes, eu recomendo fortemente esse artigo, tem muitas informações interessantes. Nesse caso, quando se pretende realizar a síntese de materiais com melhor difusão a moléculas mais volumosas, se utiliza geralmente templates para direcionar os mesoporos dos materiais. E também temos os métodos pós-síntese. Nos métodos pós-síntese, a zeólita já foi gerada e essa zeólita é submetida a tratamentos que visam gerar essa porosidade adicional no material. Um dos mais comuns são os tratamentos ácidos e básicos, que são realizados no material, que visam remover átomos da estrutura, silício ou alumínio. E quando se faz essa remoção desses átomos, acaba-se que são gerados mesoporos ou até macroporos nos cristais da zeólita. E isso melhora a transferência de massa nesses materiais. O nosso grupo tem focado bastante nessa estratégia, porque é uma estratégia bastante simples e também eficiente para a geração de mesoporosidade. Enquanto as demais estratégias, às vezes utilizam surfactantes e templates para direcionamento dos mesoporos, o que geralmente acabam encarecendo o processo. Nesses processos de síntese para a geração de mesoporosidade, temos os processos de silicalização, que visam remover átomos de silício da estrutura. Esses tratamentos são realizados geralmente em meio alcalino. As principais bases utilizadas são hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, até hidróxido de amônio também é possível ser empregada. E após a remoção desses átomos de silício da estrutura, nós temos uma estrutura com bastantes grupos silanóis, o que às vezes pode ser interessante para determinadas aplicações, como por exemplo essas que envolvem biomassa, já que a presença de grupos silanóis na estrutura acaba favorecendo algumas reações, como é conhecido. Aqui tem algumas questões a serem comentadas, que é com relação à relação silício-alumínio. Como se pretende remover a átomo de silício, essa relação não pode ser muito baixa. Então geralmente, relações silício-alumínio entre 20 até 50 são relações boas que, após o processo de desilicalização, se consegue gerar uma quantidade razoável de mesoporosidade. Tem também os processos de desaluminização,
onde se pretende remover os átomos de alumínio da estrutura, e esses tratamentos de desaluminização são realizados em meio ácido. Aí são utilizados diferentes tipos de ácido, como ácido oxálico, ácido nítrico, ácido clorídrico, dentre outros. Aqui, essa estratégia de desalinização é bastante interessante porque permite a geração das vacâncias TEI. Essas vacâncias elas são importantes porque elas permitem a incorporação de cátions metálicos. Então, é uma estratégia bastante utilizada atualmente para se gerar sítios de Lewis em zeólitas. Com relação ao controle da acidez, a gente viu que no caso de uma zeólita, se uma zeólita fosse somente silício e alumínio, a estrutura teria uma carga neutra. Quando se faz a substituição de átomos de silício, por exemplo, um cátion tetravalente, trivalente, como por exemplo alumínio, aqui na estrutura ele acaba fazendo 4 ligações e a estrutura fica com uma espécie de carga negativa. Para isso, é necessário utilizar um cátion para compensar essa carga negativa. Quando se utiliza o próton, a estrutura fica com uma acidez de bronze. É possível também compensar essa carga utilizando outros cátions, que dá uma característica de acidez de Lewis para o material, uma acidez de Lewis relativamente fraca. Também é possível fazer essa substituição de átomos de silício por metais tetravalentes, como por exemplo titânio, estânio, zircônio, entre outros. E nesse tipo de material é possível gerar acidez de Lewis na estrutura. Outra estratégia que visa gerar acidez de Lewis na estrutura é por processo de desidroxilação. A gente viu que aqui, quando temos um próton compensando carga, a gente tem essa configuração. Após um tratamento térmico em temperaturas relativamente altas, tipicamente acima de 500 para lá, dependendo do tipo de estrutura, vai ter uma resistência maior ou menor, é possível desidroxilar a estrutura e também remover esses átomos de alumínio da estrutura, gerando espécies extra-redes de alumínio. Essas espécies extra-redes de alumínio, elas atuam como sítios ácidos de Lewis. E esses sítios ácidos de Lewis, eles podem desempenhar um importante papel para reações. Então, é uma estratégia que pode ser utilizada para gerar sítios de Lewis em zeólitas. Nós utilizamos um caso desse para tentar utilizar na reação de conversão de fulcral. O que nós obtemos é que materiais zeólitas SM5 foram tratados em diferentes temperaturas, por exemplo, de 400 até 850 graus, eles têm diferentes comportamentos para essa reação de conversão do furfural a produtos. Nós vemos aqui a distribuição muda totalmente devido a essa perda de acidez do material, essa mudança nas características ácidas dos materiais. À medida que se perde se desdroxiliza essa estrutura, perde essa acidez de bronze, se muda totalmente o perfil dos produtos que são gerados nessa reação. Algumas estratégias aqui para tentar gerar acidez de bronze em zeólitas. A gente tem a troca iônica, onde se utiliza o íon amônio, onde faz uma troca iônica da zeólita, por exemplo, forma sódica com cloreto de amônio ou nitrato de amônio. E após a calcinação, é possível tornar essa estrutura protônica, eliminando a amônia. É possível também gerar acidez de bronze no material por tratamentos ácidos, onde se utiliza, por exemplo, um ácido, se trata a zeólita com um ácido. Nesse caso tem que tomar cuidado porque esse tratamento também pode remover alumínio da estrutura, como foi comentado. Os tratamentos de desaluminização são realizados em meio ácido. Também é possível fazer a geração de troca iônica ou geração desses sítios de bronze em zeólitas a partir de zeólitas previamente trocadas com
como por exemplo com cobre. Após a redução do cobre, é possível deixar, por exemplo, esse cobre de forma reduzida, superficial, deixando ele superficial ali na estrutura, e se gera prótons que ficam compensando as cargas do alumínio. Isso é uma estratégia bastante interessante para gerar também espécies de cobre, espécies metálicas bem dispersas em estruturas, controlando essas características de calcinação, por exemplo. Uma outra abordagem que se visa controlar essa acidez de bronze em zeólitas é mudando o cátion onde se faz, o cátion que faz essa substituição isomórfica. Quando nós temos o alumínio, nós temos que a estrutura fica com uma acidez de bronze bastante forte. Então, à medida que nós fazemos essa substituição isomórfica com outros tipos de metais, como por exemplo o ferro, é possível mudar um pouco as características da força dos sítios ácidos de bronze. Essa força está associada com a mudança nessas ligações entre silício, alumínio e oxigênio. Dependendo do cátion que se coloca, ocorre uma mudança na densidade de elétrons da hidroxila e isso acaba afetando a força dos sítios ácidos. Aqui, a partir dessas regiões da hidroxila, o espectro de FTIR na região da hidroxila, se verifica essa mudança na vibração dessas hidroxilas, que são hidroxilas do tipo 2, e essa mudança nessas hidroxilas estão associadas com a mudança também nessa força, como se verifica aqui. Como nós podemos observar, para a estrutura contendo alumínio, nós temos que a hidroxila tem uma banda de vibração em 3.610. É à medida que se faz essa troca com outros cátions metálicos, essa banda desloca para maiores números de onda. E isso está associado com a mudança também na força desses sítios. Isso é uma estratégia interessante porque, dependendo de uma reação, é possível, pode ser que uma acidez não muito forte, ou necessário talvez uma acidez muito forte para que a reação aconteça. Então, é uma estratégia bastante interessante. Com relação à geração de sítios ácidos de líquidos zeólitas, como foi dito, nós podemos fazer aquele processo de desidratação de uma zeólita contendo alumínio, e isso acaba gerando espécies de extra-rede de alumínio que possuem acidez de Lewis. Também é possível fazer essa geração de sítios ácidos de Lewis a partir da inserção de outros heteroátomos, como por exemplo a gente viu com titânio, estânio e zircônio. Essa preparação de zeólitas com acidez de Lewis pode se dar durante a síntese, como por exemplo no caso dos métodos hidrotérmicos ou solvotérmicos, ou também a partir de métodos pós-síntese. Nesse método durante a síntese, aqui tem alguns problemas com relação a questões ambientais, ainda mais porque nesses métodos geralmente se utiliza íons de fluoreto. Então, esse é um dos grandes problemas desses métodos para geração de sítios ácidos de Lewis durante a síntese. Como eles usam íons fluoretos, geralmente é necessário também altos tempos de síntese, vários dias às vezes, para se conseguir uma alta incorporação desses metais na estrutura. Então é um dos grandes gargalos nessa área. Também temos os processos pós-síntese. Nesses processos a estrutura já está formada, a estrutura azeólita já está formada, porém essa estrutura é submetida a alguns processos para tentar introduzir esses cátions metálicos. Aí existem algumas estratégias que são realizadas tanto em fase líquida quanto em fase gasosa. E
esses métodos, às vezes, têm vantagens, também tem desvantagens com relação aos métodos realizados durante a síntese. E uma vantagem é que é possível gerar zeólitas com um alto teor de heterótese na estrutura. Um exemplo típico dessa geração de ácido de Lewis em zeólitas pelo método pós-síntese, vou mostrar aqui um caso das zeólitas SM5. As zeólitas SM5, nós podemos fazer processo de silicanização, o qual visa remover átomos de silício da estrutura. Isso é possível gerar uma estrutura hierárquica, rica em átomos de silício, de alumínio, ou melhor. A partir de processos de desaluminização, nós podemos remover esses átomos de alumínio da estrutura, gerando o que nós chamamos daquelas vacâncias T. Essas vacâncias T nós podemos utilizar para incorporar esses cátions metálicos tetravalentes. E é uma estratégia bastante interessante, porque não é necessário um longo tempo de reação, geralmente um tratamento ao longo de 7 horas é possível sintetizar uma estrutura desse tipo. E aqui eu vou apresentar um exemplo desse tipo. Esse processo de desaluminização, como eu falei a vocês, é um processo que é realizado em meio básico. Aqui é uma condição típica, 0,2 mol por litro de hidróxido de sódio. Um tempo relativamente curto, 30 minutos, a 65 graus. É possível gerar uma estrutura com uma melhor acessibilidade aos sítios ácidos. No processo de desaluminização, nós temos alguns exemplos aqui de caso, que é o desaluminização de uma estrutura das SM5, utilizando ácido oxálico. Uma concentração típica é 1 mol por litro. Essas reações podem variar essas condições, de modo a tentar melhorar, aumentar o grau ou diminuir o grau de lixiviação desses átomos de alumínio da estrutura, e isso gerando mais ou menos vacâncias T. Um processo de incorporação de cátions tetravalentes em estruturas pode ser realizado tanto em fase líquida como em fase gasosa. Aqui eu estou mostrando um exemplo o caso da incorporação de átomo em fase líquida. Essa incorporação pode ser realizada, por exemplo, utilizando 100 milimol do átomo por grama de zeólitas. Ao longo de 7 horas de reação, a 100 graus é possível fazer uma incorporação disso. Após esses tratamentos, geralmente são realizados utilizando algum tipo de meio, pode ser um meio alcoólico, geralmente é o isopropanol. Após isso, a estrutura pode ser submetida a processo de calcinação. Aqui também pode ser variadas essas condições, podem ser variadas essas condições de calcinação, de modo a tentar mudar as características desses sítios. Aqui eu trouxe um caso de uma estrutura de uma zeólitas SM5 contendo diferentes graus de mesoporosidade, e apresentarei a vocês aqui um caso de como isso impacta na incorporação de áfino na estrutura, e também como isso vai impactar na conversão do fulfural a produtos. Aqui o material nós temos as isotermas de fixação de nitrogênio para umas zeólitas SM5 tratada em diferentes condições alcalinas, tanto de concentração, tempo e temperatura. A partir disso é possível, controlando essas condições, é possível controlar o tamanho desses poros. E isso é uma característica interessante, porque isso também pode mudar as questões de seletividade também, e também facilitar ou não a geração de sítios ácidos de Lewis na estrutura. Aqui nós vemos, por material tratado em condições bastante elevadas, é possível gerar estruturas com poros da ordem de 10 nanômetros. Com relação à geração de sítios ácidos de Lewis, a partir de análise de FTIR com piridina dissolvida, nós vemos que a mudança no grau de
de mesoporosidade, é possível aumentar o grau de incorporação de cátions metálicos na estrutura. Aqui temos exemplo, o caso da incorporação de hafnio. Para estruturas com bastante mesoporosidade e a qual foi submetida a um processo de desaluminização, é possível verificar um aumento bastante expressivo nessa banda em torno de 1449, que é uma banda associada, juntamente com essa banda em 1610, que é uma banda associada à geração dos sítios ácidos de Lewis. E à medida que aumenta a porosidade do material, se verifica uma facilidade na incorporação desses centros de Lewis. Aqui, a partir da quantificação desses sítios ácidos de Lewis, nós podemos ver que para um material com baixa mesoporosidade se incorpora poucos sítios ácidos de Lewis. À medida que aumenta a mesoporosidade, é possível aumentar essa concentração de sítios ácidos de Lewis. E essa incorporação, uma grande densidade de sítios ácidos de Lewis é importante porque algumas reações elas exigem uma grande concentração de sítios ácidos de Lewis em determinadas etapas. E esses sítios ácidos de Lewis são geralmente sítios que são envenenados em alguns casos, em algumas reações, e isso então ter uma quantidade razoável desses sítios, por exemplo, no caso do fulfural, conversões em série de fulfural, isso é interessante. Também, aqui nós vemos que após os tratamentos, o material aqui com alta microporosidade, que não teve quase nada de geração de mesoporosidade, tem uma concentração elevada de sítios ácidos de bronze, e à medida que gera essa mesoporosidade e também à medida que o material foi desaluminizado, é possível reduzir a concentração de átomo de alumínio. Então, a partir dessa combinação de tratamentos, também é possível controlar a quantidade de sítios ácidos de bronze em estruturas eolíticas. E a partir daí é possível mudar essa relação de centros essa relação de sítios ácidos de Lewis para bronze. Essa mudança com relação à mesoporosidade se deve à mudança na quantidade de silanóis que estão presentes na estrutura e também com o aumento também dessa superfície externa, o qual facilita a incorporação dos sítios ácidos de Lewis, incorporação desses cátions metálicos. Aqui temos um exemplo para esses materiais que foram reportados anteriormente, para a incorporação, para a reação de fulfural a produtos, para materiais com diferentes graus de mesoporosidade. O que se vê é que a mudança nesse grau de mesoporosidade tem um impacto na seletividade e no rendimento a produtos de interesse, como, por exemplo, os levulinatos, os ésteres, o ácido levulínico, a angélica lactona e também a gama-valerolactona. À medida que se aumenta tanto a mesoporosidade, que também tem um impacto no aumento na geração dos sítios ácidos de Lewis, aumenta a conversão e também aumenta o rendimento aos produtos de interesse. E isso estão associados com esse aumento na concentração de sítios ácidos de Lewis, que são essenciais para executar essas primeiras reações aqui. A primeira etapa que é da conversão do fulfural ao fulfurílico e também essas outras etapas. Essa quantificação de sítios ácidos de Lewis é bastante importante, né, no caso de zeólitas. E essa quantificação, tanto dos sítios internos quanto dos sítios mais externos, é bastante importante e é possível verificar a partir da quantificação. Utilizando moléculas sondas maiores, é possível quantificar a acessibilidade dos sítios aos sítios ácidos mais externos. E a partir dessa avaliação aos sítios ácidos mais externos, é possível correlacionar com as características da reação. E no caso da quantificação de sítios ácidos, a gente realiza geralmente
por análise de FTR in situ com piridina, dando origem a diferentes bandas nos specs, são as bandas associadas aos sítios de ácido de Bronson, que é em torno de 1445, e as bandas associadas aos sítios 1545 melhor, e aos sítios de ácido de Lewis. Para monitorar a acidez mais externa, é possível utilizar moléculas sondas maiores. Isso é muito interessante porque permite correlacionar com os dados de reação, e isso pode ser realizado utilizando a colidina, por exemplo, como molécula sonda para realizar para verificar essa consideração de sítios ácidos mais externos. Aqui nós temos, por exemplo, umas zeólitas SM5 contendo sítios ácidos de Bronson e de Lewis. E o que se vê a partir dessa banda em 1634 ou 1634 é que o aumento da mesoporosidade, de fato, tem um aumento na acessibilidade aos sítios ácidos de Bronson, como se verifica pelo aumento pronunciado dessa banda em 1634. A partir desses resultados, é possível você quantificar, por exemplo, esses sítios ácidos externos e também os sítios ácidos internos nesses materiais em relação aos microporos, utilizando essas moléculas sondas. E esse tipo de análise é bastante interessante porque permite uma boa correlação e um bom direcionamento para determinado tipo de reação. Bem, o que eu tinha para conversar com vocês era isso. E gostaria de agradecer aqui a FAPESP, a UFSC e a GSK. E estou disponível para perguntas e caso alguém também tenha mais dúvidas ou queira fazer algum tipo de colaboração, que é o meu e-mail, pode mandar e-mail tranquilamente e estamos à disposição. Deixa aqui, a banda em 1491 pode me informar a presença de alumínio extra-rede? A banda em 1491, que a gente analisa nos espectros de FTIR, é uma banda que está associada tanto a sítios ácidos de Lewis quanto de Bronson. É uma banda que está associada a... É uma banda que surge quando se faz a dissorção com a piridina. Não dá para analisar a presença somente de espécies de extra-rede de alumínio. O que a gente poderia utilizar para verificar isso seria essas outras bandas associadas ao Lewis, que é a banda em 1449, 1450. É possível verificar essa banda associada ao Lewis. Então, essa banda em 1491, só ela somente não permite. Você também pode utilizar essas análises de RMN com átomos com os núcleos de alumínio. Ele permite fazer essa... Só que tem a dificuldade de se analisar também alumínio extra-rede, né, por RMN. Fizemos alguns, com relação à pergunta aqui do Glaucio novamente, fizemos alguns estudos realizando testes de reuso e o material se mantém sua atividade ao longo de 4 usos consecutivos, porém o que se vê é uma perda para alguns produtos, por exemplo, para a GVL se verifica uma diminuição na sua produtividade, que possivelmente deve estar associado com a perda na acidez de Lewis do material. Com relação a outras zeólitas, por exemplo, a algazita e a mordenita. Bem, esses materiais, a falgazita, em processos de silicalização, desaluminização, são processos são zeólitas relativamente complicadinhas, mas é possível se realizar algumas etapas de desaluminização de silicalização que permitem gerar mesoporosidade no material.
Mas a dessilicalização, como em algumas eólicas tem uma quantidade muito grande de alumínio, como é o caso dessas eólicas citadas, a, esse tratamento com soluções alcalinas geralmente não surtem muitos efeitos. E também no caso da faljazita, ela já tem poros relativamente grandes. Então, às vezes não é tão comum se ver isso. Mas é possível ver a desaluminização nessas eólicas. Na mordenita tem alguns estudos que tentam fazer esse tipo de tratamento. É possível você fazer uma combinação desses tratamentos, por exemplo, caso você queira aumentar essa relação por exemplo, aumentar a relação silício-alumínio. Eu posso fazer um tratamento, primeiro ácido, para tentar remover o alumínio da estrutura, e depois fazer um tratamento básico, de modo a remover os átomos de silício. E essa combinação é uma combinação bastante interessante para se gerar algumas estruturas que só um tratamento, às vezes, não é tão efetivo para a geração da mesoporosidade. Só que tem que tomar cuidado, porque pode destruir totalmente a estrutura. Então, em alguns casos, isso é um pouco problemático. Então, sem mais perguntas, encerro aqui a apresentação e te agradeço a atenção de vocês e desculpe também pelos transtornos com relação aqui ao áudio. E qualquer dúvida, podem me mandar e-mail e estou disponível a contribuir com a pesquisa de vocês também.